Bom dia, pessoal! Vamos aqui para o terceiro vídeo da Mostra Virtual de Profissões. Hoje temos aqui a ilustríssima Lorena, engenheira mecânica. Muito obrigada pela disponibilidade, Lorena, e se apresente para nós. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer fazer parte aí, né, dessas entrevistas que você está fazendo e tentar contribuir um pouquinho com a minha experiência aí na engenharia mecânica. E é uma honra poder estar aqui conversando com vocês dois, né, que são pessoas que eu gosto muito. Bom, meu nome é Lorena, eu sou engenheira mecânica, formada pela UFMG. Hoje eu trabalho na indústria, né? Me formei recentemente, trabalho na indústria na parte de fundição de alumínio. E eu sou muito feliz com a minha profissão, gosto muito, apesar aí dos N desafios, né, que nós temos. Então, vamos começar as perguntas, que vai guiando mais ou menos. Por que você escolheu engenharia mecânica? Né? Bom, eu acho que a escolha do curso, ela nunca é uma coisa só, né? Nem sempre é tão simples. Eu fiz o curso técnico no Coltec, né? Também na UFMG. E o curso técnico me ajudou muito, sabe? Até para saber o que é que eu não queria, o que eu não gostava e o que eu tinha mais afinidade. Então, no Coltec eu fiz o curso técnico de instrumentação industrial, que era um dos cursos que mais tinha conexão com a engenharia mecânica. E eu me identifiquei muito com o curso e depois acabei escolhendo mecânica. Mas aí um outro ponto que eu gosto de trazer, que eu estava vendo um podcast, ouvindo, né, um podcast recentemente, que fala sobre prestar atenção no que você fazia, no que você gostava de fazer quando você era criança, que possivelmente isso tem uma conexão, né, com o que você gostaria de fazer na sua profissão, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito dessa parte criativa, de inventar as coisas, de construir e tal. E a minha mãe até fala que quando eu era pequena, assim, tinha uns 4 anos mais ou menos, ela perguntava, Lorena, o que você vai fazer quando você crescer, né? E aí eu falava, eu quero inventar máquicas, porque eu nem sabia falar máquinas ainda, né? Então, assim, é interessante como que quando existem experiências, né, quando você é criança, na sua infância, que já te falam um pouquinho daquilo que você tem aptidão. Só que com o passar do tempo e também com algumas influências da sociedade, você acaba esquecendo, você acaba perdendo. Então, eu acho interessante você fazer essa reflexão quando a gente está nesse momento de escolher a profissão, que não é fácil, não foi fácil para mim também. De ver, olha, o que eu gostava de fazer quando eu era criança? Será que ainda ficou alguma coisa? Então, eu acho legal, uma reflexão bem interessante de fazer. Então, eu escolhi engenharia mecânica, com essas influências aí do técnico, da minha infância, e meu pai também. Meu pai, ele não é nem técnico mecânico, ele estudou até a quarta série. Então, naquela época, não tinha, era muito difícil estudar, era bem complicado, você tinha que trabalhar para dar conta, né, para se sustentar. Então, ele estudou até a quarta série e, na época, fazia esses cursos profissionalizantes. E aí ele foi trabalhar, trabalhou em várias empresas nessa parte de mecânica, na parte de manutenção. E ele que fazia os brinquedos aqui em casa. Porque essa parte de não ter dinheiro é muito interessante, né? Porque aí estimula a criatividade, tem essa parte que é muito positiva. Então, eu lembro que o meu velotrol, ele era de plástico, ele era um velotrol normal. Só que criança, né, aquilo ali vai estragando e tal. E aí tudo que estragava, meu pai ia lá e consertava e fazia de aço, sabe? No final, só a roda do velotrol que era de plástico. E eu tenho o velotrol até hoje, que ele é indestrutível, né? O velotrol de aço, quem é que tem isso? Então, assim, essas são as referências, acaba ficando. E acabava que ele construía com a gente os brinquedos, né? Os nossos brinquedos eram construídos aqui em casa. Eu lembro que ele fez um patinete uma vez, um cavalinho daqueles de balanço, sabe? Então, é interessante isso, como que essas referências, né, da família também vão te estimulando a ir para uma determinada profissão.
Com certeza. A nossa formação desde sempre tá ali atuando pra gente gostar mais de algo e tal. Realmente olhar pra trás pra entender o que vai fazer a gente feliz na escolha profissional. Isso que você tá falando, Lorena, engraçado, até deu um gatilho aqui nos memórias minhas. Tá vendo? Tem mais pessoas, a gente olha pra trás e a gente percebe. Porque assim, meus pais se separaram muito, quando eu era muito novo, mas antes disso, tipo, meu pai dedicou um tempo pra mim que ele não dedicou meus irmãos, por exemplo. E meu pai, ele aprendeu com meu avô e tava a fazer carrinho de lata, que antigamente o óleo vinha em lata. Não sei se vocês pegaram isso. Lembra? Eu não vou entregar a idade aqui não, mas eu lembro disso aí. Eu não lembro, não. A gente fazia os carrinhos de lata, fazia retroescavadeira, caminhãozinho. Ai, que legal! Fazia os brinquedos também. E meu pai também teve, tipo assim, uma influência grande na escolha do curso e tal. Mas ele deu esse gatilho, isso foi engraçado. Bom, e aí, ainda dentro dessa questão familiar, surge uma curiosidade no seguinte. Quando você foi escolher o curso, tal, você conversou com sua família, como é que foi a reação da sua família? Assim, você vai fazer engenharia, isso não é curso de mulher? Ou como é que foi, assim? Bom, é interessante que chegou numa época, assim, eu acho que eu tinha uns 15 anos, eu estava em dúvida. Eu fiquei com uma inclinação muito grande para ir para a área de veterinária, também super influência do meu pai, que ele adora, eu gosto muito de animais e tal, tem essa... nas férias eu ia pra roça, minha família toda é do interior, né? Então tinha aquela conexão. Eu lembro que a minha mãe falava assim, não, você não pode fazer veterinário é coisa de homem. Você, né, mexer com boi, mexer com vaca, porque era isso que eu queria, não aquele cachorro, gato, não. Se eu fosse querendo, era grande porte. Então tinha isso. E quando eu decidi fazer mecânica, eu falei assim, nossa, mas você vai fazer esse curso? Porque é um curso tão de homem, como é que você vai fazer para conseguir emprego depois? Porque eles não vão querer contratar mulher. Isso é muito difícil, né? Você vai querer isso mesmo? Então, assim, é complicado. E tem uma outra questão que, quando eu era pequena, eu falava assim que eu queria ser cientista. Né? Você quer construir máquinas, você quer construir coisas, mas eu falava que era cientista. Mas porque eu nem sabia o que era engenharia, não sabia que existia a possibilidade de engenharia mecânica. Que é essa questão da representatividade. Você sabe o que é médico, que é uma profissão que ela é reconhecida e tal, né? Você consegue enxergar essa realidade, você conhece outras profissões. Mas engenharia mesmo, eu não conhecia. Porque na minha família, poucas pessoas tinham graduação. Então, assim, eu sabia, a pessoa pode ser professora, a pessoa pode ser enfermeira, a pessoa pode ser outras coisas e tal. Mas, assim, e mulher engenheira, eu nem achava que isso era uma opção, sabe? Então, a representatividade, ela é muito, muito importante. Então, acho que eu fui escolher meu curso mesmo e vi, não, eu posso ser uma engenheira mecânica. Quando eu fui para o Coltec, né, que é dentro da UFMG, e aí a realidade muda, né? Você abre a sua mente, você está dentro de um ambiente universitário. Então, eu acho que essas experiências, né, que a vida te proporciona, as pessoas que você conhece, a sua família, são essenciais para te ajudar a escolher a sua profissão. E existem essas influências sociais que às vezes te impedem de ir para uma determinada área, simplesmente por causa do seu gênero. Porque, tipo assim, será que isso é para mim mesmo, né? Mas eu não estou vendo ninguém aí que é parecido comigo nessa área. Será que é para mim? E tem essas incertezas, essas inseguranças. Eu acho muito importante até esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente, e a gente conscientizando e levando cada vez mais, né, para os nossos jovens de hoje, tentando desmistificar isso, sabe? De mostrar, olha, é possível sim, outras realidades, outras escolhas. Uhum. Com certeza também essa experiência de ter ido pro Coltec, chegado lá, ter visto que realmente existem mulheres na engenharia, poucas, mas tipo assim, ter tido contato é importante, então muito legal também que a gente tá conseguindo fazer essas entrevistas com você, a gente fez com a Nathalie, aí com a Grace de Física, tipo, trazendo mulheres na área de exatas pra realmente dar essa referência mesmo, que é muito importante. Eu também, assim, demorei muito pra achar mulheres de exatas e
vinha na cabeça mesmo, exatamente esse questionamento. Colocam a gente pra pensar que não é pra gente aquilo. Sim, exato. E que é uma questão de gênero. Assim, não, que homens são melhores em matemática, que homens são melhores em exatas. Mas, sinceramente, eu nunca vi nenhum artigo científico realmente que fale sobre isso. Mas existe um conceito na sociedade de que isso é uma realidade definitiva. Será que é uma realidade definitiva? Porque a quantidade de engenheiras excelentes que eu conheço não é tão pequena assim. Eu tenho certeza absoluta que é um fator 100% social as mulheres não estarem na área de exatas. É assim, é uma convicção minha. Exatamente. Eu posso falar o seguinte, a experiência que eu tive com as mulheres nas exatas é que elas fazem melhor e mais bem feito. Da média, assim. Fala, Aí cada um pode falar dessa experiência. Mas bom, vamos falar disso mais um pouco depois, mas vamos falar um pouco do curso e tal, né? Antes, tá o pessoal que tá com lá. dúvida. Como que foi a experiência do curso? Bom, eu sou suspeita para falar. Eu adorei o curso. O Thiago estudou comigo, ele sabe. Eu adoro disciplinas, eu adoro aula, eu adoro assistir aula, sentava sempre na primeira carteira, anotava tudo, participava. Eu gosto muito, muito mesmo desse ambiente, né, de poder aprender. Eu acho que o que eu mais gostava era a sensação de estar sempre aprendendo, porque você não tem uma aula igual a outra, você não revê. Hoje você não vai ter a aula que você teve ontem. É sempre um novo assunto, é muito dinâmico. Então, assim, a taxa com que você está aprendendo ela é muito alta. E é muito legal essa sensação que toda semana, todo dia, você está absorvendo um tanto de coisa, mais um tanto de informação e tal. E ao longo do curso, você começa a conectar essas informações. Você pega uma matéria, uma outra matéria. Assim, esses conhecimentos não são mais isolados. Você começa a conectar os conhecimentos e ainda colocar isso em contato com a realidade. Por exemplo, eu gosto do exemplo do carro, né, que é super de engenheiro mecânico, né? Parece um super exemplo aí de engenharia mecânica, né? Um carro. Mas o carro tem N sistemas. Então, você tem a parte térmica, você tem a parte de elementos de máquina, você tem a parte de vibrações, e tem tudo junto. E para você entender realmente como é que um carro funciona, para você, né, ver o tanto que é bonito aquilo ali, né, em relação assim, à ciência por trás de um carro, de um veículo, quando você faz essas conexões, sabe? E aí, ao longo do curso, você vai fazendo, você vai elaborando melhor as suas ideias, conectando melhor essas disciplinas e conectando com a realidade. E eu acho essa sensação de você começa a perceber que você está virando um engenheiro, que a forma como você está vendo a realidade, você está enxergando as coisas, está ficando com uma ótica um pouco diferente, né? É super interessante. Então, eu adorei isso no curso. É engraçado o lance do carro, né? Porque, assim, eu, por exemplo, não gosto muito de automotivo. Mas você percebe, assim, à medida que o curso vai andando, você vai percebendo o quão amplo as aplicações que podem vir a partir daquele conhecimento que você está adquirindo. Exatamente. Isso é um negócio que, assim, me chamou atenção também na época. Mas, e aí, assim, durante esse período, né, que você estava fazendo curso, o que você mais gostou do curso e o que você menos gostou? Bom, do curso, como eu comentei, essa questão de aprender, né, que é uma delícia. Uma outra coisa muito legal que eram as atividades extracurriculares, que era iniciação científica, né, eu comecei na iniciação um semestre depois que eu entrei na faculdade, nunca parei, e passei por várias áreas, né, isso é uma coisa muito legal que a universidade proporciona, que é você poder ir se descobrindo dentro da universidade, né? Fui para um laboratório, primeiro comecei na parte de automação e controle, aprendi muito, tive um orientador excelente, conversei com ele recentemente, assim, meu orientador pro resto da vida, né? Meu primeiro orientador seria o meu orientador, que é o professor Antônio Maia. Eu sou suspeita para falar dele, realmente é uma pessoa incrível. E depois eu fui para a parte de térmica e depois fui trabalhar no CDTN, né, no final com você, na parte nuclear.
Então, assim, eu comecei, foi uma trajetória, né, que eu fui me descobrindo onde é que eu queria estar. E teve um intercâmbio também, que foi super legal. Participei do programa do Ciências Sem Fronteiras. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 1 ano e 2 meses. Então, fiz tanto a parte das matérias, né? Cursei 2 semestres numa universidade americana e depois fui trabalhar com iniciação científica num laboratório da universidade. E, assim, foi uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida. Foi sensacional. E é uma coisa assim, que foi da universidade, que foi do curso, né? Foi o curso de engenharia mecânica que me acrescentou isso. Eu aprendi muito, estudei muito, ficava até 4 horas da manhã estudando para dar conta de todos os homeworks que tinha, mas assim, valeu a pena. E acabei fazendo iniciação científica, indo trabalhar com uma pessoa sensacional, que era o professor Efraim Sparrow, que é uma das referências aí na área de térmica, de transferência de calor e mecânica dos fluidos, que é a área que eu segui. E foi lá que eu me descobri. Na hora que eu comecei a conhecer ele, comecei a conversar, comecei a participar do laboratório, comecei a aplicar na prática, né? Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Super me identifiquei ali profissionalmente. E depois que eu voltei do intercâmbio, eu voltei super decidida e falei, não, vou seguir essa área. Eu quero isso daí, foi ali que eu me identifiquei. Eu lembro que ele falava assim, eu ficava no laboratório até tarde, né? Ele falava assim, não, você não vai embora, não vai embora, não, tá tarde, dá pra não ir embora, não. E eu entrava feliz e saía pulando de alegria. Então, assim, é muito bom essa sensação de estar fazendo o que você gosta. E a universidade, se você souber procurar, você vai ter oportunidades de tentar se identificar ali. É claro que nem todo mundo vai se identificar, não é tão simples assim, mas você tem essas possibilidades, né? É muito legal. E o que eu menos gostei do curso, eu acho que assim, acho que talvez seria uma crítica construtiva, tá, ao curso, que são 2 coisas. Primeiro, a dificuldade que às vezes você tem de pegar aquele conteúdo que é absolutamente teórico e que é muito conteúdo e tentar colocar isso mais na prática. Poxa, esse conteúdo aqui que eu estou vendo, né, essas equações, essas integrais enormes aqui, às vezes a gente fica assim, nossa, será que eu vou usar isso na vida? Será que eu vou usar isso? Né? Será que na indústria eu vou usar isso? Né? E aí a gente tem, às vezes, uma dificuldade de entender como é que a gente aplica, sabe? Como é que vai ser depois, como é que a gente vai entrar no mercado de trabalho usando essa teoria, usando essa bagagem que a gente está aprendendo e aprendendo com tanto esforço e abrindo mão de tanta coisa, né? Você abre mão de tanta coisa da sua vida pessoal para conseguir fazer um curso bem feito, que não é fácil. Então, depois, como é que eu vou usar? Eu acho importante isso. Eu acho que entrando, assim, no meu segundo ponto, entra muito aí também, que eu senti falta depois que eu fui, né, para o mercado de trabalho, enfrentar aí o mundo corporativo, que talvez seria interessante a universidade, no final do curso, trazer um pouquinho disso, sabe, desse conteúdo. Como é que é entrar no mercado de trabalho? Como é que é o mundo corporativo? Como é que é a realidade? Porque aqui eu estou numa bolha, eu estou dentro de uma universidade, a teoria, são os professores, são os meus colegas de classe. É um perfil comportamental totalmente diferente, mas como é que é a realidade? Como é que é fora da minha bolha aqui? Como é que é? Como é que é procurar um emprego? Como é que é participar de uma entrevista? Como é que é ser frustrado nisso? Como é que são os primeiros anos? Como é que eu inicio uma carreira? Então, eu concordo que às vezes não é tão papel assim, fundamental da universidade de trazer isso, claro, mas eu acho que seria muito interessante para a formação dos alunos, no final do curso, a gente talvez poder trazer algumas pessoas, da mesma forma que vocês estão fazendo entrevistas aqui, eu acho que seria interessante no final do curso a gente dedicar um tempinho para isso, para trazer alguns profissionais talvez mais experientes ou profissionais que estão ali começando ali para falar um pouco como é que é essa trajetória, né? Como é que é difícil. E também trazer gente que mais velho mesmo, mais experiente, que tem sucedido, para contar para a gente esse avesso aí, né, da jornada do herói, porque a gente olha para as pessoas, né, quando elas conquistaram tudo e fala, nossa, sensacional, e aí acha que é fácil.
mas eu acho que seria muito interessante trazer essa pessoa aqui pra gente, para poder falar, olha, eu me frustrei muito, deu muito errado, eu tive que voltar atrás várias vezes, eu passei por várias dificuldades, eu fui frustrado, e não é fácil, e contar com o que é isso, que não é só sorte, isso não chegou ali, né, magicamente, e que aquilo que você está passando é normal, porque às vezes a gente acha que é só a gente, né, tá difícil só pra gente, mas não é verdade, só que as pessoas não ficam aí contando pra você como é que foi difícil, né, todos os desafios. Então, eu acho legal, acho que seriam 2 pontos aí que eu senti falta na universidade, que é trazer essa conexão teórica com a prática. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com esse professor meu nos Estados Unidos, esse orientador, ele falava muito disso, muito, ele sempre batia nessa tecla, que era, eu preciso trabalhar com a realidade, preciso trazer a teoria para o mundo real e aplicar. E ele sempre dava exemplos durante as aulas dele, né, sobre isso. Então, é esse o ponto. E o outro é, talvez, trazer um pouquinho mais essa realidade do que é o mundo corporativo, do que é começar uma carreira, para quem está formando aí, que vai encarar isso e às vezes não tem muita ideia do que é. Uhum. Um conhecimento a mais aí, né? Que faz muita falta mesmo. Tá bom, então eu ia perguntar sobre as vivências interdisciplinares, mas acho que já descreveu muito bem e tal, muito legal, todas. Então vou passar para a próxima, que é, você já sofreu algum tipo de discriminação durante o curso e depois também? Bom, durante o curso, provavelmente sim, porque eu acho a sociedade ela é muito machista ainda, né? Engenharia mecânica é um ambiente majoritariamente masculino, então provavelmente sim. Mas eu acho que naquela época, assim, no início do curso e tal, eu não era tão atenta a essas situações. Que até para você perceber uma discriminação, primeiro você tem que ter com a mente um pouco mais aberta e entender o que é discriminação. Para você poder perceber que se você está passando por um processo ali, uma situação injusta, onde você está sofrendo preconceito, para você se posicionar. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer, que é entender, olha, o que é preconceito, o que não é, como é que eu estou sendo tratado, como é que eu admito ser tratada, né? O que é inadmissível para mim, o que os outros não podem fazer comigo e o que que eu posso flexibilizar. Então, eu acho que eu era muito nova para conseguir pegar isso, sabe? Não é que essas discriminações não aconteceram, mas eu acho que eu ainda não tava, as coisas não estavam muito claras para mim. Então, a partir do momento, né, que a gente vai ficando um pouco mais velha, mais madura, vai indo adiante no curso, você vai tendo contato com outras mulheres. Eu acho que essa questão do feminismo também entrou em pauta, assim, pelo menos na minha vida, não tem muito tempo, foi mais recente, e isso abriu muito a minha mente. Então, à medida que eu fui caminhando no curso, na minha trajetória profissional, aí eu comecei a ficar mais atenta, aí eu comecei a perceber, poxa, isso aqui não é legal, né? Isso daqui é preconceito. E sim, depois de um certo tempo no curso, também nos ambientes profissionais, eu comecei a perceber alguns eventos de discriminação. E outras colegas, né, me contavam também. Por exemplo, teve uma moça que fez uma matéria comigo, que ela estava me contando que numa entrevista de emprego, o currículo dela era ótimo, ela foi para a entrevista, né, com o gestor lá da área, e ele falou, olha, seu currículo é ótimo, suas experiências é exatamente o que eu busco aqui, só que eu não vou poder te contratar porque você é uma mulher muito bonita, e você não vai passar despercebido aqui, e você provavelmente vai prejudicar, e isso vai prejudicar o andamento aqui dos trabalhos, né? Você vai distrair as pessoas. Assim, é ultrajante, né? Você escutar uma coisa dessa. E aí ela falou que e é uma empresa grande, reconhecida, eu obviamente não vou falar o nome aqui. E aí ela sofreu esse tipo de situação, e isso não é isolado. Uma outra colega minha, né, que eu conheci, participou de um processo seletivo, na época até junto comigo esse processo, e aí o gestor que ela estava fazendo a entrevista falou para ela, olha, vamos dar uma volta na área e tal,
aí levou ela para a área para mostrar como é que era. E aí ela, no final, né, claro, né, um ambiente majoritariamente masculino, tem uma mulher andando na área, a gente já sabe como é que é, eles pararam para olhar, né, olharam assim para ver quem era, uma novidade, né. E aí ele voltou e falou assim, você viu, né, você vai ser a única mulher na área, vai ser complicado, né, vou ter que rever isso. E aí depois que ela tinha sido selecionada, passado por vários processos, ela não foi chamada. Então, assim, e depois eu achei super interessante que essa mesma empresa apareceu uma outra vaga, eles precisavam de uma pessoa, chamaram ela, e aí ela falou, não, eu não vou. Uhum. Eles voltaram atrás, chamaram ela e ela falou que não ia. Então, assim, infelizmente são situações que acontecem, não são tão incomuns assim. Um outro exemplo de uma colega de faculdade que depois que ela formou foi para uma empresa, acabou sofrendo assédio nessa empresa, denunciou e depois foi demitida. Depois de um certo tempo foi demitida. Uhum. Então, assim, acontece, é ridículo. Eu lembro que a primeira vez que alguém me contou isso, né, eu acho que estava na metade do curso. Eu falei, como assim isso aconteceu? Mas assim, mas isso é tão antiquado, isso acontece hoje ainda? Então, assim, eu fiquei surpresa. E eu acho que uma contribuição aqui, talvez seria para falar para as mulheres, para não serem pegas assim tão de surpresa, sabe? Para falar, olha, isso é uma realidade, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Uhum. E é difícil, é super injusto, e eu acho que as mulheres que estão aí entrando na indústria, né, eu acho que elas têm um papel muito importante, têm uma responsabilidade muito grande, que olha, quando eu sei, pelo menos eu sinto isso, né, quando eu faço um bom trabalho, eu sei que eu abro oportunidades para outras mulheres. Eu começo a desmistificar isso daí, olha, não tem nada a ver, não é uma questão de gênero. E aí a gente começa a abrir espaço e aí quebrando essa ideia de que esse não é um lugar para as mulheres. Então, é muito importante e eu, particularmente, acho incrível, tem um impacto muito forte para mim quando eu encontro mulheres mais velhas do que eu, mais experientes, numa posição dentro de uma empresa, uma posição legal e fazendo um trabalho super legal. Assim, eu coloco elas como minhas divas, sabe? Assim, as minhas divas inspiradoras. Eu tenho elas, e algumas eu já falei que são, olha, você me inspira, né? Você é minha referência. E é muito legal ter essas referências. E eu acho que da mesma forma que eu tenho as minhas, quem sabe depois, né? Eu acho que é algo que a gente pode fazer, né? Eu gostaria muito de fazer um trabalho muito bom para que, quem sabe, outras mulheres também não possam se inspirar, quem sabe eu não possa ajudar, né? Outras mulheres mais jovens aí do que eu. Uhum. Que legado, né? Um legado. Tá vendo? As mulheres nessa área tem uma coisa muito legal, que é essa união, sabe? E é muito interessante. E acaba tendo um legado, a gente cria essa conexão, porque a gente sofre junto, né? A gente se fortalece junto também, né? Bem que essa linha. Sofre junto, cresce junto e a gente quer levar as outras também com a gente. Aham. Aqui, a Lorena, ela é tão brilhante que ela se auto-entrevista, né? A gente quase não precisa falar nada. Mas, Obrigada pelo brilhante. Outras pessoas diriam que eu falo demais, né? Mas eu adorei o brilhante. Nossa, ó, tá perfeita as respostas, tipo assim. Eu escutando isso no ensino médio, ia ter sido, ó, assim, perfeito. Aqui, mas voltando à questão do curso, como a gente fez o mesmo curso, eu pontuo uma questão seguinte, que, por exemplo, a primeira parte do curso a gente recebe toda aquela gama de informações relacionadas à matemática, à física básica, que vão permitir para a gente chegar lá na metade para frente do curso e ver a parte das aplicações, que aí de fato a gente chamaria de engenharia mecânica, vamos colocar dessa forma. E aí
identifica, nesse aspecto específico, às vezes você vai ver uma coisa, você vai aplicar um método matemático que você viu 2 anos antes. E isso tem uma dificuldade, né? Tem um grau de dificuldade, porque de conectar as coisas, né? Que você falou, a gente vai conseguindo, claro, mas tem uma certa dificuldade. E aí, você pode falar sobre isso, mas como é que você linka isso com relação à carga horária e às disciplinas que são ministradas? Elas são bem, a logística é bem pensada nesse sentido? Como é que você vê isso? Uhum. Bom, é uma opinião, sim, vai ser bem particular agora. Eu acho o curso muito denso, muito amplo. Por um lado, é muito positivo, que a gente acaba abordando N assuntos, e para mim, conhecimento nunca é demais, né, Tiago? Isso aí, a gente já conversou sobre isso. Para mim não existe conhecimento inútil, né? A gente está sempre a aprender, é sensacional. Mas eu acho que a gente tem uma variável que é o tempo, e que ela é muito escassa, né? E aí a gente precisa conseguir administrar isso, né? Será que todo esse conteúdo, né, tem um tempo muito grande? Se eu quero administrar e aprender um conteúdo muito grande, existe um tempo que eu vou levar para fazer isso. E será que eu estou balanceando isso aí bem? Eu acho, assim, na minha opinião, que o curso poderia ser mais enxuto, sabe? Eu acho que tem disciplinas que poderiam ter talvez um planejamento um pouco diferente, um planejamento melhor, trazer alguns conteúdos mais conectados, de forma que a gente consiga tentar fazer um pouco mais essa conexão com a prática, né? Mas num tempo menor. E aí não é uma questão de perder qualidade, não é uma questão de aprender menos. Eu acho que é uma questão de estratégia. Eu posso dar um conteúdo para você, o mesmo conteúdo, pegar um livro aqui, te ensinar um tanto de coisa. Talvez eu leia o livro, te faço tudo que está no livro. Ou, né, isso é um ponto, é o mesmo conteúdo, estou lendo para você o livro. Ou eu pego esse livro, faço ele aí, né, pelo meu filtro e elaboro. Eu monto uma estratégia de como é que eu vou te ensinar. Num tempo aí mais reduzido, mas de forma efetiva. Será que eu pegar um livro e ler e o mesmo conteúdo, né, é mais efetivo do que eu passar por essa elaboração e montar uma estratégia de te ensinar? Provavelmente não. Eu acredito que as pessoas vão aprender muito mais com essa estratégia. Então, não é uma questão, às vezes, de tempo ou de falar, de passar todo o conteúdo. Não é exatamente isso. Talvez a gente tenha que voltar um pouquinho e ver assim, qual que é a estratégia que eu estou usando? Como é que é a minha estratégia para ensinar? E isso é uma questão da própria organização, né, da universidade em si. De talvez a gente tentar ver com os alunos como é que seria uma estratégia melhor. Porque essa é uma reclamação, não é só minha. A maior parte das pessoas que estudaram comigo sentem falta disso, de sentir essa conexão, acha muito amplo, depois fica muito difícil, é tanto conteúdo, tanta coisa, que você depois fica com dificuldade de conectar. Então, será que a estratégia está legal? Eu acho que o ideal seria fazer algo mais enxuto e com uma estratégia mais interessante. É claro que tem algumas questões que acho que do próprio MEC, tem uma carga horária e tal. Tem coisas que a gente não vai conseguir mexer. Mas vamos ver, separo aqui, aquilo que eu não consigo mexer, aquilo que realmente eu não tenho acesso, ok, não tem como fazer. Mas daquilo que eu posso mudar, o que eu posso fazer melhor? Né? Eu acho que fica aí para os novos professores, né? A gente, uma hora é a nossa geração que vai aí ocupar esse lugar. Então, se a gente sentiu falta disso, né? Qual que é a estratégia que a gente pode usar? O que a gente pode fazer de diferente para tentar oferecer uma formação melhor e talvez assim mais interessante, né, para os alunos? Uma reestruturação mesmo, né? Algumas coisas. Você disse que o curso é muito denso e, assim, muito difícil de acompanhar, dependendo, né, por causa de muita teoria, associar muita coisa. E para as pessoas que trabalham ao mesmo tempo, acaba sendo muito complicado e tal, né? Então, assim, a primeira pergunta, você trabalhou durante o curso? E, tipo, caso não, como é que você via as pessoas que trabalhavam, como é que elas conseguiam e tal? O que você acha disso?
Uhum. Bom, eu não trabalhei durante o curso e eu tive esse privilégio, vou colocar exatamente essa palavra, que é um privilégio. Por mais que as coisas ficassem difíceis aqui em casa e tal, meus pais, eles me deram essa oportunidade de conseguir me dedicar, né? Eu pude me dedicar ao curso, aproveitar essas atividades, essas extracurriculares da universidade, né? Porque se você estiver trabalhando, você não consegue. Então eu tive essa oportunidade e até mesmo porque eu sei que é um privilégio, eu tentei aproveitar da melhor forma possível, porque eu sei que existem pessoas ali talvez muito melhores do que eu e que não tinham essa oportunidade. Então eu acho que até em honra a essas pessoas e ao esforço dos meus pais, era o meu dever, era a minha obrigação fazer o melhor que eu podia dentro da minha realidade. Mas eu convivi com várias pessoas que trabalhavam o dia inteiro, iam para a faculdade à noite, pessoas que tinham que sustentar a família mesmo, que tinham filhos, que perderam o emprego durante o curso e que teve todo um esforço ali da esposa, né, da família, para falar, não, continuo e tal. Então, assim, sinceramente, eu acho que o diploma que essas pessoas conseguem ali no final, eu acho que esse diploma ele tem um peso muito diferente, sabe? Porque é muito difícil. Um curso de graduação, ele é difícil já para qualquer pessoa. Se você estiver com a dedicação exclusiva, né, para o seu curso, já é absolutamente difícil, desgastante, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e você está com o seu curso como prioridade. Agora imagina para quem tem a universidade, mas também tem que pensar se tem comida em casa, se a conta de luz está paga, se a conta de água está paga, se eu estou conseguindo dar uma educação, da melhor educação que eu posso para o meu filho, né? Como é que eu estou conseguindo manter a minha família, né? E tem N outras coisas que manter uma família implica. Então, assim, é muito difícil. Eu fico imaginando para essas pessoas como que deve ser isso, como é que você chega depois no final do dia, tendo todos os conflitos no trabalho, porque trabalhar não é fácil, tem todas essas questões dentro de casa, e chega lá e tem que dar conta. E assim, eu acho sensacional que as pessoas que eu conheço que tiveram essa realidade, uma realidade mais difícil, eram as que menos reclamavam. Porque eu vi muita gente que tinha, assim, tudo na mão e ficava reclamando, sabe? Eu vi essas pessoas lá, eu não lembro de, assim, não são pessoas que eu lembro de ficar reclamando, ele não. Então, assim, são pessoas que eu admiro muito, muito mesmo, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer esses privilégios e reconhecer o esforço dessas pessoas. Porque tem que querer muito, tem que ter muita vontade para encarar esse desafio aí. Engenharia é um ato de perseverança, né? Exatamente. Se a gente, assim, o que a gente pode falar com relação à universidade pública, né? Uhum. São cursos que demandam muito do aluno mesmo. De fora a fora. Você não acha que você vai ter um semestre ali que vai dar para levar na barriga? Não, dificilmente você vai ter alguma possibilidade. Assim. Eu acabei arregando mesmo e... Mas aí você foi para um que é tão difícil quanto? Mas não é não. Não. Assim, a real é só que eu acho que essa crítica que a Lorena colocou de talvez você não ter uma relação tão próxima em questão até de tempo e de, tipo, pela quantidade de matéria da teoria com a prática, eu acho que a computação tem um pouco menos disso, isso deixa o curso um pouco mais fácil, mas eu acho que a estrutura é mais tranquila, né? Você precisa de computador, conexão com a internet e aí Sim. O aluno consegue desenvolver um pouco mais também. Mas tem uma questão que é o seguinte, como que o seu desenvolvimento durante o curso te levou para o mercado de trabalho e contribuiu para o seu trabalho hoje em dia? Uhum. Bom, hoje eu trabalho numa empresa que presta serviço para a indústria automotiva. Essa empresa fabrica cabeçotes e blocos de motores automotivos, né? E são
é um processo de fundição, né? Esses blocos dos motores são os blocos dos cabeçotes são fabricados por um processo de fundição. E no meu curso, eu fiz curso de engenharia mecânica com a ênfase na área de energia e utilidades, né? Que é essa parte aí de calor e fluidos que eu amo, né? E aí, exatamente, e aí eu acabei indo para essa empresa. No início, olha só que interessante, eu entrei como estagiária e eu fui contratada para ser estagiária na área de usinagem, que nem tem uma indústria de fundição, a parte de usinagem é que menos vai ter térmica, mecânica dos fluidos e tudo isso, né? E aí, o que aconteceu? No final, perceberam que eu tinha um pouco mais essa inclinação para a área de térmica, porque quando você gosta de uma coisa, fica evidente que você gosta daquilo, né? E aí eu fui contratada para trabalhar na parte de simulação computacional dos processos de fundição e sopro de macho de areia. E aí é muito interessante, porque a minha formação foi com essa ênfase na área de energia e utilidades, e a ênfase da minha ênfase, né, que eu me aprofundei, foi na parte de simulação numérica. Então, hoje eu trabalho exatamente dentro daquilo que eu estudei para fazer, que é dentro da parte de simulação computacional de processos térmicos. Então, eu conecto o tempo inteiro. Então, eu estou o tempo todo conectando aquilo que eu aprendi da universidade com o que eu estou fazendo na prática. E, assim, foi fundamental ter feito um curso muito bem feito, ter procurado outras matérias, outras formas para poder complementar meu curso e conseguir atuar nessa área, ter feito essa ênfase, porque eu aplico todos os dias aquilo que eu aprendi da universidade e, sinceramente, eu acho que eu não consigo trabalhar de forma diferente. Tem gente que vai fazer, não vai querer aplicar porque dá trabalho, tá? Mas, assim, eu acho que a forma mais interessante de trabalhar, que a engenharia atinge aquela plenitude, sabe? É quando você pega a teoria e traz para a prática. Eu acho sensacional. Então, contribuiu muito. E você diria, então, que o curso foi dentro desse quesito que você esperava? Sim. Com certeza. Foi a parte técnica, né? O que eu aprendi foi fundamental. Eu acho que superou as minhas expectativas. E foi muito interessante que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha consciência de que eu sabia tanto. Uhum. Isso é muito legal, porque você não está aplicando ali, então você está ali com aquilo que você tem na memória e tal, você acha, nossa, não vai dar certo, não vou dar conta, né? Como é que vai ser isso? Eu vou ser engenheiro, eu só lembro que eu aprendi esse mês passado, né? Que espécie de engenheiro que eu vou ser? E aí, quando começa as experiências e você é desafiado, você é forçado a pensar aquilo ali, aí começa a vir, sabe? Você começa a pegar, não, mas eu lembro disso aqui. Você não vai lembrar exatamente, mas você vai pegar a ideia e vai lá e vai voltar e tal. E aí você começa a aplicar. E aí é muito interessante, né? Depois de um tempo eu comecei a assim, Deus, eu sou engenheira! Eu sou engenheira mesmo! E essa sensação é muito legal, muito bom! Eu lembro de algumas conversas nossas, assim, quando tinha algum intervalo, você já estava trabalhando. Uhum. E aí eu lembro de ter essa sensação também. Você vinha com algum problema, às vezes a gente ia conversando, tal, de como é que dava para resolver. E aí começava a vir tipo uns lapsos, né? Tipo assim, isso aqui é isso. E aí você vai conseguir. É tipo sinapses. Exatamente. Eu acho que a sensação é essa, quando você faz um curso bem feito, é muito legal, muito gratificante depois, que depois você vai começando a perceber que aquilo valeu a pena sim, e é muito legal. Uhum. Agora, para quem estiver vendo o vídeo, né, que chegou até aqui, para a gente não soltar todas as informações de uma vez, tem duas coisas importantes para serem faladas. Quando a Lorena fala que o curso dela foi muito bem feito, é porque foi muito bem feito mesmo, que inclusive ela foi medalhinha de prata quando ela formou, e eu tive uma felicidade de estar lá para ver. Bateu palma, gritando. Ouro de prata, né? A gente bateu palma, gritou, Lorena! Isso que o Thiago me avisou previamente, vai ser a Lorena a medalha, você pode esperar.
Não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Por exemplo, eu considero que foi bem feito, eu passei longe disso. Então, tipo assim, pra mim, quando ela fala que eu fiz um curso bem feito, tem que acreditar mesmo que foi bem feito. E a segunda parte, agora uma parte mais informativa, é que engenharia mecânica na FG, você pode fazer no período diurno, que aí é de manhã e de tarde, ou no período noturno. No período diurno, se você não for reprovado em nenhuma matéria e fizer a carga horária toda regular, o curso dura 5 anos. No período noturno, esse curso dura 6 anos. Então isso aí é uma coisa para se pensar, para quem estiver cogitando. Beleza, você pode seguir com as perguntas. Ok. Calma, deixa eu ver aqui. Você tem alguma dica de formação com base nisso tudo que você falou aí do mercado e do que a profissão faz para os possíveis engenheiros e engenheiras mecânicas que estão vendo esse vídeo? Uma dica de formação? Como assim? Tipo assim, de formação geral. Tipo, não só técnica, mas como profissional. Bom, eu vou falar uma coisa que eu gostaria que tivessem dito para mim quando eu comecei o curso. E que eu acabei aprendendo e vendo e percebendo que isso acontecia um pouco mais tarde, que é essa questão da marca pessoal. Que é da mesma forma que as empresas defendem a marca delas, né, defendem o produto e tal, tem as propagandas, né, ela defende aquela marca, ela investe tempo, energia, dinheiro na marca dela, e muitas vezes é isso que faz, que é o diferencial, né, das vendas. Da mesma forma que as empresas têm isso, é importante que a gente comece a pensar na nossa marca pessoal, né? Não é só como eu me vejo, mas como é que as pessoas que estão trabalhando comigo, como é que as pessoas no meu ambiente profissional estão me vendo. Isso é muito importante. E como é que você gostaria que essas pessoas te vissem? Como é que você gostaria que elas te percebessem? E entra muito, vou dar um exemplo aqui no curso, por exemplo, você ter um bom aluno, né? Você, toda vez que tem um trabalho em grupo, você está ali empenhado, você ajudar os seus colegas e tal, isso é muito importante. Agora, é importante porque você vai ser legal? Não, se você não quiser ser legal, não tem problema, agora eu vou te dar uma dica, é prático isso, tá? As pessoas que estão trabalhando com você, elas vão, ali estudando com você ali na universidade, é o seu primeiro contato com o seu network. Aquelas pessoas estão na mesma profissão que você, quando elas formarem, elas vão ocupar ali vários cargos no mercado de trabalho, e são as pessoas, né, vai ser uma pessoa que estudou com você, talvez é a pessoa que vai te indicar para um cargo. Talvez você fazer entrevista numa empresa e é o seu colega, que já está mais na frente, que vai te entrevistar. É ele que vai falar que você pode ou não ocupar aquela vaga. Então, assim, como é que foi o meu comportamento na universidade? Quando tinha trabalho em grupo, eu deixava para todo mundo, eu passei a perna nos meus colegas, eu fui conhecido como uma pessoa picareta. Quem que eu fui? Porque lá na frente, isso vai ter um impacto. Por mais que a gente ache que aqui tá tudo bem, né? Que eu tô sendo legal, que eu tô sendo esperto, lá na frente é diferente. E eu, assim, na universidade é uma coisa. Agora, ninguém vai contratar você para uma equipe, porque eu posso ser gestor, mas eu tenho um gerente, eu tenho um diretor. E agora tem uma família para eu sustentar. Aí eu vou colocar alguém na minha equipe que eu sei que é desonesto? Vou colocar alguém na minha equipe que eu sei que não trabalha direito, que não se esforça? Não vou colocar. Não vou. Porque agora tem outras coisas que dependem de mim e eu respondo para outras pessoas. Então eu não vou fazer questão nenhuma. Eu vou querer alguém que seja bom. E aí eu vou lembrar das pessoas que estudaram comigo na universidade. Né? Não, aquela pessoa era boa, aquela pessoa me ajudou, aquela pessoa era responsável. É claro que isso vai fazer diferença depois. Então comece a pensar na sua marca pessoal dentro da universidade. Começa agora. Não é fácil, isso é difícil, tá? Mas comece a pensar aos poucos, vai se construindo, pensando quem que eu quero ser como profissional, quem eu quero ser como pessoa. E tentem ser o mais íntegros e éticos possível. Eu tenho um exemplo, eu li um livro, eu não lembro mais o autor,
depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês o nome do livro e o autor, que ele fala uma coisa sobre a ética que é super interessante, que é o seguinte: quando você vai fazer uma escolha, se essa é uma escolha ética, você sabe o preço que você vai pagar. Você pode estar numa situação super difícil, por exemplo, seu chefe mandou você fazer uma coisa que é errada. E aí você resolve, né, de acordo com os seus valores, não vou fazer. Mas você sabe o preço que você vai pagar. Não, vou ser demitido, você sabe exatamente aquilo que você está comprando. Quando você opta por tomar atitudes pouco éticas ou não éticas, o problema é que você não sabe o preço que você vai pagar. Você está dando um tiro no escuro. Pode ser que não dê nada, beleza. Mas pode ser que a barragem estoure e eu mate um tanto de pessoas. E aí? Né? Qual que é o preço que eu vou pagar? Você não sabe o preço que você vai pagar quando você não age de forma íntegra, de forma ética. E aí você assume o risco que você nem sabe qual que é. Então, eu acho que é muito importante a gente prestando atenção nisso também. Quais são os meus valores? O que é que eu quero cultivar dentro de mim? E preste atenção nessa questão da ética e da integridade. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não tem muita noção disso. Mas o preço pode ser muito alto. E aí você pode arrepender para o resto da sua vida. Então, preste atenção no que é que você está comprando e assuma as suas responsabilidades. E voltando um pouquinho aí de novo para essa questão da marca pessoal, a gente tem muita dificuldade, né? Eu acho que no mundo corporativo isso é bem mais real do que na universidade, que não adianta fazer um bom trabalho. As pessoas precisam ver que eu estou fazendo um bom trabalho. É diferente. Então, eu preciso apresentar bem o meu trabalho. E aí vem essa questão que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender, né, que você precisa se vender. Mas aí, nossa, mas eu vou ser arrogante, eu vou ficar me vendendo aqui, parece que eu sou que eu estou sendo arrogante, que eu estou sendo picareta, né, que eu estou vendendo um negócio aqui que na verdade eu não tenho. A situação não é essa. É você vender o seu produto, é você mostrar o seu produto. Ninguém tem como saber que o seu trabalho é excelente, né? O seu produto que você está vendendo lá, o seu bolo é maravilhoso, se você nem mostrar para a pessoa que você tem aquilo. E às vezes você mostra, mas talvez você mostre de uma forma que não agrega valor para aquilo que você fez. Se você tem um trabalho muito bom, na hora de você apresentar, tenta buscar uma coerência entre a sua apresentação e a qualidade do seu trabalho. Tá, você fez um trabalho excelente, então apresente de forma excelente também, apresente esse trabalho de forma excelente, coloque essa coerência entre as duas coisas. Por exemplo, eu faço um trabalho fantástico, aí anoto aqui assim, mostro e entrego numa folha de papel. O trabalho está fantástico, mas está numa folha de papel. Então, para que não cabe eu marcar uma reunião, colocar um slide, fazer uma apresentação legal, treinar antes, prestar atenção no meu português, como é que eu vou abordar, colocar de uma forma mais estratégica ali minha fala, não é para mascarar o meu trabalho, é que o meu trabalho é ruim e agora eu vou ter que ficar fazendo essas coisas. Não, eu estou sendo coerente. Eu estou fazendo um trabalho impecável, mas na hora de apresentar também estou sendo impecável. Não adianta nada assim, você tem um produto, você faz um bolo ali que é delicioso. Você pode entregar a pessoa e ela comer e achar seu bolo delicioso, ótimo. Mas agora, se você pegar aquele bolo e colocar ele numa embalagem super legal, com uma mensagem bacana, né? Então, seu bolo é impecável, mas também a apresentação do seu bolo também está impecável. É claro que você vai vender mais, é claro. E pessoas que fazem trabalhos impecáveis precisam ser reconhecidas, né? Eu acho que é o justo, e ganhar também um bom salário, ter um bom cargo. E aí conta muito isso, a forma como você se vende, como você se coloca. Então, acho que às vezes muita gente peca por isso e não consegue muitas coisas lá na frente, não porque faz um trabalho ruim, mas porque às vezes não enxerga essa sutileza, sabe? Que é importante a gente enxergar. E não é falso. Isso é uma coisa que eu gostaria de colocar, não é falso. Eu estou vendendo conteúdo, mas conteúdo bom. Então, presta atenção
invistam no seu conteúdo, vendam um conteúdo bom e venda bem, e de forma íntegra e ética. Eu acho que eu acho isso difícil, muito difícil de aprender, por mais que eu esteja falando aqui, parece claro, né? Mas eu não domino o assunto, não. E você vai se construindo, sabe? Para ver como que tem livros, tem várias coisas. Mas eu acho importante a gente pelo menos manter em mente e ao longo da nossa vida percebendo isso, né? E às vezes notando pessoas que fazem isso muito bem. E porque tem gente que faz isso muito bem e ver, olha, como é que essa pessoa faz isso? Será que ela pode me ajudar, né? E buscar algumas referências aí. Eu acho que essa é a minha dica para quem está começando aí. Isso aí é até uma questão assim, a parte da marca pessoal é complexo, porque a maioria das pessoas entra na universidade muito jovem e está acostumada com aquele ambiente de colégio que tinha toda uma informalidade e você não estava sendo cobrado pelo futuro profissional que você vai ser. Exatamente. E na universidade é exatamente o oposto, né? Você está se preparando para ser um profissional, você não está se indo para a escola mais, não é uma escola. Coisas que a gente nem imagina pode virar uma oportunidade ali dentro, né? Exatamente. Então você tem que ter essa seriedade. E ao mesmo tempo, você está dentro de um ambiente que ele é muito amplo e você tem muitas possibilidades. Então, ninguém vai te obrigar a ir para a sala de aula ver aula, ninguém vai pegar na sua mão mais para você. Entendeu? Você está estudando, você está levando a sério, você não está. Então, toda essa liberdade que serve para a universidade, uma disciplina e um foco muito grande no que você quer realmente, e é fácil perder o foco, eu perdi o foco algumas vezes, você se perde, né? E aí essa questão da marca pessoal vai para água abaixo. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, agora também já mais uma dose de informação para o pessoal que está indo. O que o engenheiro mecânico pode fazer e faz propriamente dito? Assim? Quais são as possibilidades? Porque é um curso, eu sei também, muito amplo. Ele é muito amplo. Bom, eu dei um exemplo meu, né, de que eu trabalhei na área de térmica, na parte de simulação de processos aí, de fabricação, né, processos de função. Esse é um exemplo de engenharia mecânica totalmente aplicada, né, um exemplo absolutamente técnico, né. De alto nível, né? Assim, com muito valor agregado, de alto nível. Concordo, e obrigada. Mas é verdade. Mas aí a gente tem essa parte técnica, né? E aí tem várias áreas da mecânica, mas também tem uma parte que é mais de gestão, sabe? Porque quando você pensa no engenheiro, tem todo esse conhecimento técnico, mas a forma como o engenheiro pensa, ela é um pouco diferenciada, porque durante o curso, a gente começa a aprender a resolver problemas. O engenheiro faz isso. Você tem um problema, você tem que resolver de forma estratégica, pensa na indústria. Você não pode ficar levando uma vida para resolver o problema. Você tem que resolver no menor tempo possível e com o menor custo possível e trazendo lá na frente o maior valor que você puder, para aquilo ali, o maior retorno, e menos tempo. Beber um pouquinho de água, peraí, só um minuto, desculpa. Falando bastante, tá vendo? Sim, que é bom. Então, assim, tem essa mentalidade do engenheiro. Como é que ele pensa? E a gente, ao longo do curso, a gente vai sendo moldado para pensar dessa forma. E essa forma de pensar, ela não se aplica apenas na parte técnica, apenas na indústria automotiva, mecânica, na parte de manutenção, ou na parte de energia, não. Isso pode ser aplicado, essa forma de pensar, ela pode ser aplicada em diversos outros setores. Então, eu vejo muito engenheiro mecânico atuando, por exemplo, na parte financeira, na parte mais administrativa, e tem muitas empresas, bancos principalmente, que abrem vagas para engenheiro, buscando o quê? O conhecimento técnico, você tem lá em transferência de calor e mecânica dos fluidos? Não, você nunca vai usar aquilo naquele ambiente de trabalho, mas ela quer a sua forma de pensar.
o seu jeito de resolver problema, essa habilidade que é muito específica do engenheiro. Então, então, é interessante o conceito da pergunta, né? Eu acho que para quem está começando, fica aí um pouco mais aberto aí. Se você não gostou muito aí da parte técnica, não significa que você vai ser infeliz e que você vai ter que atuar naquilo, não. Existem outras profissões, existem outras áreas do mercado que você pode atuar, porque você tem aquele pensamento, aquela forma, aquele raciocínio típico do engenheiro. Uhum. Acho que de perguntas é isso. Alguma consideração final? A não ser que o Thiago tenha mais alguma pergunta. Eu tenho só pontuar isso aí, assim, dentro da área técnica, o engenheiro pode escolher N situações, né? Tem as áreas só as áreas que a Lorena falou, tem fundição, usinagem, ou diversos outros processos de fabricação, soldagem, calor e fluidos, que mais? Tem a manutenção, tem a parte de automação, tem a parte de produção, de controlar a produção. Nossa, é tanta coisa. Tem a parte de projeto, né? Projeto, tem muita gente que trabalha com projeto. Então é muito amplo mesmo. E aí, até juntando com a parte do projeto, eu lembro que quando eu trabalhei com a área de projetos, e eu lembro de pensar, o que você falou, por exemplo, o cara vai lá, assina e a barragem rompe depois. Eu pensava, às vezes, eu via algumas situações, eu pensava assim, mas o cara estudou lá 5 anos, 6 às vezes 7, demorou para formar, fez uma faculdade particular, pagou o curso, e ele não valoriza a assinatura dele e todo esse esforço que ele passou. E ele assinava qualquer projeto, entendeu? Então, esse cuidado, depois de formar também, o profissional tem que ter. Muito importante. É um compromisso com a sociedade, né? Isso é muito importante. Com certeza. Era só isso mesmo, assim, só pontuar. Então, mais alguma coisa, Lorena, que você queira falar, que a gente não perguntou? Eu separei uma frase aqui, e é uma mensagem, eu acho que para quem está começando a carreira, ou para quem está começando as escolhas, quem está nesse processo aí de iniciar algo novo, né? Eu acho que principalmente para quem está formando também, que é muito difícil, igual você falou, você fez 6 anos de curso, você estudou numa faculdade particular, pagou, investiu aquilo tudo, e é tão difícil, e o mercado é complicado depois para você conseguir emprego, depois nem sempre você vai conseguir ali de imediato, né, o salário que você queria, a remuneração e reconhecimento que você quer, que isso é difícil, tá? É difícil para todo mundo, mas é importante você manter em mente que é um processo, não desistir, né, manter ali os seus valores, e não é porque você está vivendo isso hoje que isso vai persistir para o restante da sua vida, não, isso é uma etapa, às vezes é o seu primeiro emprego, que não está tão bom assim, mas você vai caminhando e vai se construindo para conseguir coisas melhores. Então, eu separei uma frase aqui que é muito legal, ela é do Mário Sérgio Cortella, muito bacana, que ele fala assim, olha, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, não é porque tá ruim hoje que você vai virar, e aí vem o compromisso com a integridade, eu vou fazer uma coisa qualquer aqui, porque eu não tô ganhando bem, ninguém tá me pagando, não sei o quê. Não. Tá ruim? Tá, mas o meu compromisso é com o meu trabalho, é com a sociedade, eu vou fazer muito bem feito. E agora que estão me desvalorizando aí, sei lá, é aí que eu vou fazer mais bem feito ainda, que é para ficar impecável, entendeu? Então eu vou fazer muito bem feito. E aí, outras oportunidades vão aparecendo. Enquanto você faz o seu trabalho impecável aqui também, faça um trabalho impecável para você se projetar, para você ir para um outro lugar que você queira. Não desista disso, sabe? Não deixe o meio, né, te contaminar e te desanimar. O compromisso com a qualidade do seu trabalho, você fazer o seu melhor, tem esse compromisso com você mesmo, e não com o lugar que você está ou com as pessoas que você trabalha. Tenha isso como um compromisso seu, não coloque isso na mão de outras pessoas. Porque eu acredito, né,
que isso tem um efeito muito grande. Toda vez que você faz o seu melhor, outras pessoas vão perceber que você está fazendo o seu melhor, e aí entra naquela questão da marca pessoal também. E eu acho que quando a gente mira em algo bom, né, você está lá com o seu alvo, você está mirando ali no seu melhor, né, naquilo que você quer alcançar, você pode até não conseguir alcançar aquele 100% ali, mas você está muito mais próximo daquilo. Se você mirou no melhor, você vai conseguir algo que seja próximo. Mas se você já estiver mirando no 50%, eu acho muito difícil você conseguir muito mais que isso. Então, não desistam e persistam aí no trabalho de vocês e busquem sempre fazer o melhor. E isso aí que você está falando é engraçado o seguinte, se você mirar numa coisa muito, muito boa e muito grandiosa às vezes, mesmo que você não alcance o processo pelo qual você vai percorrer, já é por si só uma caminhada que vale a pena. Exato. Vai ser mais proveitoso, vai aprender mais de alguma forma. Sim, sim. E de uma forma limpa, né? Íntegra, que eu acho que isso é muito importante. Não é onde você chega, mas como você chega. Você olhar para trás e ver, nossa, eu tenho orgulho da minha caminhada, eu tenho orgulho da minha trajetória. Independente de onde você chegou, você tem orgulho daquilo que você fez. Isso eu acho fundamental. Agora, só uma pergunta que a gente tem feito para fechar. Se fosse fazer o vestibular amanhã, você ia fazer que curso? Engenharia mecânica. Com certeza. Com muito demais. mais certeza do que eu tinha antes agora, diferente dessa. Bom demais. Mas bom, muito obrigada, Lorena, pelo tempo, pela disponibilidade, pelas respostas muito enriquecedoras, assim, de verdade, muito sábio. Muito obrigada, espero ter contribuído. E caso as pessoas queiram entrar em contato comigo, né, tem alguma outra pergunta, pode ficar à vontade, eu fico à disposição. Muito obrigada. Galera, então, abraço pra vocês, ótima semana, bons estudos, fiquem todos bem. Um beijo. Valeu. Até.